A paz do nosso bom Deus, né? Eu acho que vocês já perceberam que eu tô gravando mais estudo, né? Porque esse estudo é diferente, é tipo um livro. Então, por semana, enquanto tem um capítulo 1, eu vou dividindo por etapas, né? Que hoje a gente vai gravar a palavra verificante, né? E aí, quando acabar, eu só passo por 2 e vou gravando até terminar o 2, depois começa o 3. Então, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja conosco para poder entender e compreender, em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar hoje a palavra vivificante. Qual é a natureza da palavra de Deus? A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais forte do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito junto em medula, e hábita para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Fica lá em Hebreus 4:12. Como são descritas a palavra de Deus? Este Moisés é quem esteve na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinais, e com nossos pais, o qual recebeu a palavra viva para torná-la e transmitir. Atos 7:38. Então, nós recebemos o mandamento, a Bíblia, e nós aprendemos e transmitimos para outras pessoas. O que declarou Cristo sobre sua palavra? O Espírito que verifica a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são espírito de vida. João 6:63. Que testemunho Pedro deu a respeito da palavra de Cristo? Respondeu-lhe Simeão: Pedro, Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida. Então Pedro falou: para onde é que iremos? O Senhor tem a palavra da vida. João 6:68. O que Cristo declarou dos mandamentos de seu Pai? E sei que os seus mandamentos é vida eterna. João 12:50. Então, os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20, recebe a vida eterna. Que lição encerrava o alto de Deus em alimentar o povo de Israel com maná? Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teu pai o conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. Como Jesus interpretou essa lição? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é que desce do céu e dá a vida ao mundo. João 6:32-33. Em explicação adicional ao significado dessa lição, o que Jesus declarou a si mesmo? Declarou-lhe, pois Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. João 6:35. Que benefício resulta de comer esse pão da vida? Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desce do céu, e nada é semelhante daquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer desse pão viverá eternamente. João 6:57-58. Que exemplo é relatado de alguém que se alimenta da verdadeira maná? Achada as tuas palavras, logo a comi. A tua palavra que me for o gozo e a alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Então, o pão do céu aqui é a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura que nós temos que estudar. Que nome é aplicado a Jesus como sendo revelação do pensamento de Deus na carne? No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Este vestido com um manto de tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus. Apocalipse 19:13. O que estava no verbo? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Como é, portanto, Jesus chamado também o que era desde o princípio, o que temos ouvido e que temos visto como nossos próprios olhos, que contemplamos a nossa mão a palpar com o respeito ao verbo da vida. 1 João 1:1. Porque os judeus não encontraram a vida nas escrituras? Examinar a escritura, porque julgar nela tem a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não queres vir a mim para ter a vida eterna. Então, as escrituras falam de Jesus,
e testifica dele. Por causa disso nós devemos ir a ele. João 5, 39 e 40. Eles são aceitos por Cristo. Quem constituiu uma parte da existência cristã? E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Hebreus 6:5. Verso a resposta à pergunta. Ao designar Pedro seu trabalho vitalício, que instrução lhe deu Jesus? Jesus lhe disse: apresenta imediata a minha ovelha. João 21:17. Que recomendação apostólica indica o modo pela qual esse ordeno deve ser obedecida? Essa ordem deve ser obedecida. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar o vivo e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, que seja oportuna, que não corrige, repreende, enjota com toda longanimidade doutrinas. Segundo Timóteo 4:1-2. Como somos instruídos a orar tanto pelo alimento físico como pelo alimento espiritual? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. Quando o verbo se faz carne e habitou entre nós, que o verbo é Jesus, o pensamento de Deus foi revelado em forma humana. Quando o homem santo de Deus falara, inspirado pelo Espírito Santo, os pensamentos de Deus foi revelado em linguagem humana. A união do divino e do humano na manifestação dos pensamentos de Deus e da carne é chamado ministério da piedade. E há mesmo ministério da união e pensamento divino e linguagem humana. As duas revelações de Deus na carne e na linguagem humana são ambas chamadas a palavra de Deus. Ambas são a palavra da vida. Aquele que deixa de encontrar a Cristo dessa maneira nas Escrituras não pode ser alimentar da palavra vivificante, Então amanhã nós vamos continuar,